Vida longa e próspera! Está entrando no ar mais um Tocando Almas. Ontem nós tivemos aqui um bate-papo muito enriquecedor com o Robson Ribeiro, que é coach, trabalha com pessoas, com empresas, e tivemos anteriormente o Sérgio Peroso, que é um empresário de sucesso, com uma história assim fantástica de uma pessoa que teve que se reinventar e que posso dizer que ele foi meio que imparável e que é o tema que a gente vai tratar hoje com o nosso amigo Wallace Firmo, como se tornar imparável. E é com prazer que eu chamo meu amigo Wallace Firmo para estar aqui conosco nesse momento. Wallace, seja muito bem-vindo. Opa, pessoal, tudo bom? Seja muito obrigado por vocês estão aqui e quero primeiramente agradecer a você, Rodney, com esse lindo projeto. Realmente tá dentro do teu DNA, trazer cada vez mais conteúdos que venham a transformar a vida de pessoas. E eu acredito que não existe momento mais propício do que esse que estamos de dar recursos para quem está nos assistindo para se transformar em imparável frente a essa grande adversidade que nós estamos enfrentando com o Covid-19. Perfeito, perfeito. Realmente é algo que assim a gente já vinha fazendo há algum tempo, né? E a gente intensificou aí com esse momento que as pessoas estão passando. Inclusive, o horário é meio que estratégico, porque é um horário que tem menos gente fazendo transmissão, né? Então, assim, a rede fica mais estável, a gente consegue gravar, mandar e depois fica rodando e as pessoas vão assistindo. Não fica aquela correria de assistir um, assistir outro, assistir outro. Wallace, eu queria começar como a gente sempre começa aqui, perguntando quem é o Wallace Firmo, o que ele faz da vida, como é que ele chegou até aqui e como é que você faz para ajudar as pessoas, se é que você ajuda alguém nessa vida. Maravilha, é um bom ponto de partida. Então, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Wallace Firmo, eu atuo hoje em dia como treinador de alto impacto, e dentro dessa vertente do treinador de alto impacto, quando eu faço um atendimento 1-a-1, eu atuo com o coaching. Mas, Wallace, coaching e treinamento existem de diversas pessoas, correto? E eu, especificamente, ajudo pessoas a conseguirem se reinventar. O que é se reinventar? Se reinventar é um processo muito simples, entretanto não é fácil. O que eu costumo até brincar é que a simplicidade de se reinventar confunde os mais espertos e fazem eles passarem por tolos. Se reinventar é você se tornar quem você precisa ser para conseguir atrair na sua vida o que você está buscando e desejando. Eu gosto de dar exemplos simples. Imagine que você queira ou emagrecer, ou imagina que você queira ganhar massa muscular, tá? Quem você precisa ser para conseguir um dos dois? Será que você precisa ser a pessoa que cuida da alimentação? Será que você precisa ser da pessoa que faz atividades físicas? Então, no processo de você se reinventar, você vai identificar quem você é hoje e começar a se transformar na pessoa que você precisa ser para ter isso. Faz sentido pra você, Roger? Faz todo sentido, faz todo sentido. E aí eu queria te perguntar o seguinte, como se reinventar, a gente vai explanar um pouco mais a respeito. Mas eu queria te perguntar o seguinte: esse reinventar, ele é para todo mundo? Opa, excelente pergunta. Sim e não. Essa é a resposta inconclusiva, né? Por que eu digo sim e É, não? Reinventar, todo mundo é capaz de se reinventar. Entretanto, precisamos pagar um preço, porque se fosse fácil se reinventar, todo mundo já teria se reinventado, ninguém teria problema. Na realidade, eu quero levantar essa bandeira. Eu evangelizo que as pessoas precisam mudar, e isso é muito tempo na história. Se a gente perceber, inclusive Darwin já falava sobre não é o mais forte nem o mais alto que sobrevive, mas sim quem tem a habilidade de se adaptar às mudanças. E quando você se reinventa, você não empaca. Quando você se reinventa, quando você enfrenta um platô, você segue por tangente diferente até encontrar o rumo do que você está buscando. Então, sim, se você tem um desejo ardente de mudança, de elevar o resultado, de sair da média, você pode se reinventar para chegar lá. Mas se você acredita que a mudança vem com algo do divino, algo que você não precisa se mover, onde você vira um mero observador, não.
aí o reinventar e não acontece. Acredito eu que, para quem tem alguma crença, até algum criador faz pela boa vontade dele e ajuda a pessoa a mudança. Mas a maioria das vezes nós temos que pagar o preço, temos que sangrar, temos que agir para conseguir alcançar a mudança que tanto a gente anseia e busca. Tá dentro da resposta, assim, que você Perfeito, imagina? perfeito. Dentro do que você falou, eu gosto muito de contar parábolas, né? Até porque no trabalho como hipnoterapeuta a gente acaba trabalhando muito em cima de metáforas e tudo para poder ajudar os pacientes a se ressignificarem, né? A ressignificarem Sim. as suas dificuldades. E aí tem a história de um religioso que estava em meio ao naufrágio e aí chegou um barquinho, tentou oferecer ajuda para ele, chegou um barco maior, tentou oferecer ajuda para ele, ele falou: "Não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar". E aí, pô, foi um barco maior com um monte de gente para salvar o cara. Não, não quero, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Moral da história: o desinfeliz morreu, foi pro céu. Mas, Senhor, o Senhor não me salvou. Ele, mas rapaz, eu tentei te salvar, eu mandei barquinho, barcão, mandei um monte de gente para te ajudar e você não quis. Então, assim, é o que você está falando. Para a pessoa se reinventar, ela precisa primeiro querer, né? E aí as coisas vão se movimentando. Vai encontrar Exato. alguém para te ajudar, alguém para te dar um apoio, enfim, tudo que precisa acontecer, você vai poder passar por aquele processo porque você já começou dentro de você, que é o lugar mais importante, né? Então, assim, essa sua resposta faz exatamente dentro disso que a gente trabalha e acredita. É possível, mas precisa acontecer dentro de você primeiro, né? Olha, Agora, pode falar. tudo tem um começo, né, Wallace? Eu Tudo. quero saber o seguinte: esse processo, além do querer, o que a pessoa precisa para dar o primeiro passo? Ótimo. Eu acredito que não existe a melhor evolução, né, que falamos da nossa própria vida ou de pessoas que nós conseguimos ajudar. O que eu muito cedo eu consegui reparar nas pessoas, reparar na minha vida em si, antes de virar um agente de transformação de pessoas e pós, porque quem imagina que nós, como agente de transformação, seja um terapeuta, um coach, um psicólogo, um médico, o que for, alguém que ajuda pessoas, acha que é como síndrome do super-homem. Não, nunca tem problemas, pelo contrário. Eu enfrentei um dos meus maiores desafios quando eu me tornei um coach, quando eu passei por um momento na minha vida emocional que era, minha vida estava em frangalhos. E mesmo atuando e ajudando pessoas, mesmo tempo que eu estava tentando curar alguém, eu tive pessoas me curando dentro do processo. Então, como que tudo começou em si e como que você pode usar isso para começar a fazer uma mudança na sua vida? Rod, não sei se esse é o momento adequado de a gente já começar já introduzindo o que eu vim falar aqui com as pessoas, entrar nesse bate-papo em qualquer momento. Você pode me dar uma pausa, perguntar e afundar para que a gente consiga ter um conteúdo cada vez mais profundo e transformador. Pode fazer dessa Não, forma? perfeito, perfeito. Até eu quero aproveitar o ensejo para as pessoas que estão nos vendo e que vão nos ver. Em breve a gente vai lançar um projeto juntos, né? Onde a gente vai desconstrucast, onde a gente vai de verdade pegar alguns temas e desconstruir de forma que a gente faz o trabalho reverso, né? Faz a engenharia reversa daquela coisa, medo. Medo de quê? Medo disso, medo daquilo outro. A gente vai pegar e fazer a reengenharia reversa e depois voltar para o ponto onde a pessoa pode ter um ponto de solução. Então, já aproveitar aí para, em breve, a gente lança o Spoiler, né? Desconstrucast. Isso é muito importante. Meu amigo, segue aí, eu quero saber o seguinte: como se tornar imparável? Fala para mim desse processo, mete Perfeito. bronca. Então, se tornar imparável, o que é esse conceito para que você possa absorver a essência dele? Imparável não quer dizer que você não vai cair, não quer dizer que você vai fazer igual aquele no X-Men, o Ubernaut, que você vai sair andando, derrubando tudo pela tua vida. Não, vai existir momento que você vai cair de joelho, mas vai esse mesmo joelho que você caiu no chão, essa perna vai te levantar para que você seguir adiante. Ser imparável não é não ter quedas, ser imparável é você cair e seguir apesar de. E aí, qual é o primeiro passo que você precisa entender quando você está dentro de uma vivência? Você precisa se tornar uma pessoa imparável. Você precisa se reinventar para ser esse modelo de pessoa. Porque uma vez que você consegue mudar a si, frente ao teu objetivo, você tem que continuar com consistência. E agora eu vou te falar para vocês, usando trechos da minha história e um pouquinho o que você pode fazer na sua história através de algumas perguntas para que a gente siga lá. O que eu separei para a gente aqui hoje? Eu separei Wallace.
Opa, Olha, manda. eu acho que deu uma queda aí. Eu não sei se você estava com. Para mim, você não estava aparecendo. É? Mas Deu uma oscilada. saiu Eu não meu sei se foi som, na. alguma coisa? Eu não estava saindo nada. Quando você começou a falar, Ah, tá, eu tô sentindo que tá tendo uma perda. A sua voz tá oscilando para mim aqui. Você tá me ouvindo? A minha mão tá mexendo ainda? Como que tá para você? A sua imagem para mim tá congelada. tá dando umas travadas. Eu não sei se. Tá me Parou? ouvindo? Comecei a te ouvir agora. Já tava dando lag de som e depois a sua imagem ficou Be- congelada e, e ainda tá congelado para mim. Ou você tá parado? Não, tá congelado. Wallace, você me ouve? Tô te ouvindo. Agora ficou voz robotizada e com lag. Nada? É. A tua tela para mim tá congelada aqui. E pelo menos tô testando meu computador, tá gerando. Tá carregando aqui. Foi? Foi. Maravilha, maravilha. Agora tô te ouvindo bem, sua imagem não tá congelando mais, tá ok para mim aqui. Você. Beleza. Mete bronca. Fala aí sobre como se tornar imparável. Vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos. Olha, ser imparável existe definição melhor do que essa? Ser imparável, outras pessoas talvez teriam desconectado e falaram, vamos tentar amanhã, vamos tentar depois. Ser imparável é você pegar os desafios e usar quais são os seus recursos e seguir adiante. Agora eu vou falar para você o que impede que você seja imparável, como perceber isso, usar isso a seu favor e conseguir vencer. E aí sim, você sair das coisas que parecem impossíveis para transformar em inevitável. Ser imparável é você transformar tudo que é impossível para inevitável. Coloque isso no teu radar nesse primeiro momento. E vamos seguir. Eu vou fazer vou mesclar a minha história pessoal de pessoas que eu tenho atendido junto com um método que eu vim trazer para vocês aqui hoje, tá? Ele é especial, tá? Vamos lá. Quais são os pontos que mais fazem as pessoas se sabotarem? Medo. O que é cultuado? A grande manada, a grande corrente fala sobre o medo. Não, o medo é o grande vilão, o medo é aquilo outro, como se fosse proibido a gente sentir medo. Só que eu falo para você o seguinte: você tem permissão, sim, de sentir medo, porque medo, ele é o primeiro estágio para que você consiga fazer qualquer tipo de mudança na sua vida, porque você precisa começar a reconhecer quais são os motivos daquele medo estar surgindo. Eu gosto muito de fazer uma metáfora de dizendo que o medo equivale quando você está andando por uma pista, um dia que você está aí, ó, correndo, e sem querer você pisa num prego. A dor, ao você pisar no prego, é descomunal. Ela toma de atenção o teu corpo com uma dor que você vai sentir até as entranhas. O medo, ele faz o mesmo input. Quando ele entra na tua vida, quando você começa a perceber o medo, é o medo tá querendo te mandar um alerta. Ele quer te mandar uma mensagem. E quando você consegue estar escutando com clareza essa mensagem, a gente consegue seguir adiante. Então, eu vou falar para você 4 estágios que você sai do total pavor, do medo, daquilo que fica em constância, da procrastinação, do que está fazendo você estar no resultado que você está hoje e sair para uma vida inevitável, onde você vai conseguir ser imparável. Não importa o desafio, você vai vencer no teu tempo. Quais são esses 4 estágios que estão entre esses 2 pontos? Entre o que você sai do medo e o que eu chamo que você pegue fogo, onde você incendeia a tua vida, incendeia teus relacionamentos, incendeia teus negócios, incendeia a tua carreira. É sobre esse assunto que eu quero falar contigo agora. Então, vem aqui comigo. Se como você pudesse entrar, entra aqui e senta aqui na minha sala para a gente bater um papo. Comece tudo com o seguinte, gente. Medo. Você precisa começar a entender como é que o medo surge no nosso dia a dia.
Como é que o medo surge na sua vida? Se pergunte o seguinte: o que você está buscando conquistar que por algum motivo, algum tipo de medo te freia? Eu quero que você comece a fazer a seguinte pergunta. Não sei se você já tinha parado para pensar que o medo, ele tem total relação com qual é a história que você conta para você mesmo. Exemplo. Vamos dizer que você tenha medo de falar em público. Imagina que você seja como um dos meus clientes, que são empreendedores, são empresários, pessoas profissionais liberais que precisam atender pessoas e vender. E vamos dizer que um dos medos incomuns deles, como o seu, seja poder se expressar, falar em público, ou quiçá até mesmo vender. Eu te pergunto, qual é a história que você está contando para você mesmo sobre essa ação que você sabe que precisa tomar, mas não tem tomado? Será que fica uma história como essa? Essa foi a minha história, tá? Nossa, o que eles vão pensar de mim? Se eu anunciar que eu faço esse atendimento e não tem ainda todos os resultados que uma pessoa de grande sucesso possui, o que vão pensar? O que vão falar? Será que vão investigar? Será que vão me criticar? E quando for passar a minha mensagem, será que vão se conectar? Se que alguém não se conectar, será que eu vou ter aqueles haters que vai dizer que não gostou? Aquelas pessoas que vai comentar que eu não sei nada? Será que eu sei o suficiente? Olha, essa era a história que eu contava para mim mesmo todos os dias, que eu não era bom o suficiente, que eu não ia conseguir. E aí, não sei se você está presente por fato, o medo, eu brinco que o medo, ele é o de volta para o futuro. Ele tem um DeLorean que ele entra dentro dele e vai lá para o teu passado. E aí ele vai no teu passado, uns arquivos, só olha as fichas de coisas que você deu merda, que você fez ruim, que não foi bom. Ele começa a vasculhar lá todos os seus erros, tudo que você foi improdutivo, tudo que já falou para vocês de negativo, tudo que as pessoas já contaram o dedo para você. Aí ele pega toda essa informação, esse dossiê, vai de novo pro futuro e encontra o teu eu do futuro e fala: olha, você viu lá o teu eu do passado? Pô, você errou, você mentiu, você enganou, você sofreu, você sentiu raiva. Bota uma coisa no teu radar. O medo, ele veio para nos proteger, porque é o nosso cérebro primitivo passando uma única linha de programação: sobreviver e multiplicar. Então, tudo que pode correr risco na sua vida, o risco às vezes é até imaginário. O seu medo começa a falar o seguinte com o teu eu do futuro: vamos negociar? Pô, já deu muito ruim lá atrás. Vamos botar uma expectativa menor? Vamos fazer isso? Vamos deixar de fazer tal coisa? Ou seja, essa conversação entre o teu passado com o teu futuro gera no teu presente diversas histórias. E essas histórias é que está falando para você nesse exato momento, que vai alimentando o seu medo. O teu medo usa como recurso o repertório. Histórias que aconteceu com você, histórias que aconteceu com terceiros, histórias inventadas, que nunca aconteceu com ninguém, mas ela antecipa para o futuro em uma sintonia com uma ansiedade, o medo do desconhecido, o medo do improvado, o medo do que ainda não está, o medo do que ainda está por vir. E quando isso tudo vem para o momento presente, a forma que você pensa e vê o mundo se altera. E aí você começa a seguindo com as suas ações na mesma medida do que você consegue enxergar. Então, se você só enxerga medo, você só vai agir como um medo. Tá fazendo mais sentido aqui por aqui até o momento? Perfeito, faz todo sentido, cara, faz todo sentido. Ontem, inclusive, eu estava na live com o Robson, a gente estava comentando exatamente sobre a questão dos neurônios espelho, né? E aí é aquilo, quando você toma uma decisão e começa a seguir num determinado caminho, parece que, de alguma forma, as coisas que você começa a observar são diferentes, né? Então, assim, e coincidem, de alguma forma, com aquilo que você está buscando. O exemplo que eu dei foi a questão do Google. Você pesquisa qualquer coisa, cara, daqui a pouco está pipocando na sua tela do Instagram, do Face, enfim, de tudo quanto é coisa.
qualquer página que você entra tem aquela imagem lá. Então, assim, quando você toma uma decisão de fazer algo diferente, quando você decide fazer aquilo que você quer, a ideia, a sua percepção do mundo muda e você começa a ter uma visão diferenciada. E esse é um desafio, né? Porque você começa a talvez passar muitas das vezes não como visionário, que às vezes visionário tem um lado mais positivo, né? O entendimento mais positivo, mas às vezes como um maluco, a pessoa que abandonou um emprego de trocentos anos, relativamente estável, e não sei o quê. Ah, mas você vai ver disso, como é que funciona, como é que vive de coaching? Pô, mas o que é coaching? Como é que você vai viver de coaching? Cara, muita gente não consegue, a maioria das pessoas se forma e não consegue, não sei o quê. Enfim, e você tem que lidar com tudo isso. Hoje, inclusive, baseado no que você falou aí, eu fiz uma postagem onde eu dizia o seguinte, cara, a sua memória, ela pode foder com seus dias ou ela pode alavancar o seu futuro. Coisa nesse sentido. Você decide. Porque você pode ficar ali, como você falou, vai lá no passado. Cara, lá no passado eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu isso. Cara, mas hoje não está acontecendo isso, mas a sua memória fica buscando lá atrás. E aí é uma forma de te dar uma rasteira. Cara, se lá atrás eu não consegui, eu não vou conseguir agora. Se eu quebrei lá atrás, provavelmente eu vou quebrar agora. E você fica nesse... Mas vamos lá, mano. Eu te cortei aí, vamos lá. Tamo junto. Esse é o diálogo para ver que as pessoas vão começar a entender de pontos de vista diferentes, né? E uma coisa que você falou, cara, é fenomenal. Entre o louco, né? Eu gosto de fazer muito uma comparação. A diferença do rótulo entre louco e o gênio é o resultado. Porque aquele que hoje tem extremo resultado foi chamado de louco no passado. Então, o que fala, o que transforma, o que é louco para não louco, é o quanto resultado você consegue produzir. Então, se você está sendo dado como louco, pense, você está no caminho certo. Porque você está fazendo algo fora da curva. E depois que o teu resultado vir nas ações que você está plantando hoje, aí as pessoas que apontam o dedo para você chamando você de louco, amanhã vai te chamar você de gênio. Tá? Inclusive, então, eu queria deixar um exemplo. Tem uma palestra do Jim Carrey no YouTube, onde ele conta uma história sobre a vida do pai dele, a vida dele, e ele fala o seguinte, cara, o meu pai fez tudo certinho, né? O pai dele, acho que era contador, alguma coisa assim, trabalhou ali no regular e tal, e terminou mal. Ele falou, cara, se meu pai fez tudo que era tido como certo e terminou mal, cara, eu posso me arriscar a fazer o que eu gosto, o que eu amo, e se der errado, pô, meu pai fez tudo certo e deu errado. Então, se eu fizer algo que as pessoas dizem que talvez não seja o mais certo possível, também pode dar bom, né? Então, assim, é o que você falou. A diferença entre o gênio e o louco, às vezes, está só no... Às vezes, não. Normalmente está só no resultado. Porque o cara... Você imagina o seguinte, o cara vem 10 anos fazendo um trabalho que o pessoal acha que é louco. Sim. Aí, de um dia para o outro, o cara, um dia para o outro, que as pessoas vão dizer, né? Isso. Acertou aquele chute e deu certo. Aí o pessoal, cara, teve sorte, ou então é um gênio, aí você fala, o cara vira um gênio. Mas ninguém tá vendo, ninguém viu os bastidores da jornada daquele cara. Ninguém viu quanto chute ele errou, só viu o chute. Não, só viu o que deu certo. E falou, lá, funcionou. Só viu a bola entrar no gol, ninguém ficou olhando para ele. Treinou, exatamente isso. Para botar a bola para dentro do gol. Então, perfeito, é exatamente isso. Esse é o primeiro ponto. Então, o que é a primeira coisa que a pessoa tem que botar no radar? Você tem que ficar consciente, despertar. Inclusive, amanhã, no dia 25, vou fazer uma masterclass, Reinvente a Você Mesmo. E dentro dos 3 passos para você se reinventar, uma deles é estar consciente. E como é estar consciente? É você encarar os seus medos frente a frente, identificar qual é a história que você está contando para você mesmo sobre esse atual medo. Você tem que enfrentar de prima, você tem que olhar face a face pro teu medo e começar a ver, medo, qual é a história que você conta para mim todos os dias? Então, esse é o primeiro momento. Quando você consegue finalizar esse bloco, você vai pro próximo bloco. O que é o próximo bloco? Que eu chamo que é encare os fatos. Pare de mentir para você mesmo. O que a gente faz constantemente é fazer a vulga mentira social para nos proteger o nosso ego. E às vezes a gente não quer enxergar a realidade de como está a nossa vida. Não quer enxergar como está o nosso relacionamento. Não quer enxergar como estão as nossas finanças. Não quer enxergar como está o nosso tratar com nossos filhos. Então,
Segundo ponto dessa realidade é encarar os fatos, ver qual área da sua vida está uma merda. Qual área da sua vida não está conforme o que você desejava. E quando você identificar qual é o medo, a história que você conta para você mesmo, que fez você chegar nesse lugar onde você está agora, porque muitas pessoas gostam de usar máscara, softwares, para poder tampar a realidade. Então, o primeiro ponto é encarar, o segundo ponto é encarar os fatos. Quando você encara os fatos de frente e vê nu e cru, não vai ser bonito. Mas quando você encara, frente a frente, a sua real vida, não é a vida projetada, porque às vezes as pessoas criam fatos que não existem. Eu perdi o meu emprego, agora eu vou morrer de fome. Não, isso é alucinação, você está viajando para o futuro. O fato é, perdi o emprego, não tenho renda hoje, ponto. E aí? Qual é a história que eu estou contando para mim mesmo porque eu não tenho renda hoje? Será que é essa história que eu vou morrer de fome? Será que é o país está em crise, é o Covid, é o sei o quê, é o sei o que outro? Aí você começa a identificar os blocos. Então, o segundo bloco é encarar o fato. Parar de mentir para você mesmo. Nem aumentar e nem diminuir. Ver aonde eu estou agora. Quando você coloca esse bloco de onde você está, encarando os fatos, coloca outro bloco que é saber qual é a história que você conta para você mesmo. Você começa a entrar no primeiro processo de transformação, que eu chamo de fundação. Nessa fundação, você pode ter permissão de ir por terceiro elemento. E aí, Rod, você teve alguma experiência dentro dos consultórios com esses dois pontos que falamos aqui agora? Ver os medos, encarar a realidade como ela está, nua e crua? Tenho sim, cara. É um dos casos que normalmente eu relato, que foi de uma paciente que inicialmente me contratou para emagrecer, né? Durante o processo, ela emagreceu pouquíssimo, ela oscilava muito. E talvez entre a terceira e a quarta sessão, ela engravidou, né? E aí, depois que ela me comunicou que estava grávida, a gente continuou com o processo e na sessão seguinte, a gente começou a trazer a consciência de que, na verdade, ela nem estava preocupada, até porque ela já tinha relatado isso, que ela não tinha tanta preocupação com o peso dela, mas era mais uma questão social, né? Mas ela vivia numa turbulência pessoal e profissional, e não era de que era casamento ruim, trabalho ruim, não, era que era muito corrido mesmo. E aí, ela não conseguia, e ela também estava abrindo uma empresa, e na cabeça dela, ela não conseguia identificar, não conseguia se ver mãe e dando atenção para uma criança naquele estilo de vida que ela estava levando. E aí, cara, ela não conseguia engravidar. E aí, quando ela conseguiu, entre a primeira e a terceira sessão, quando a gente começou a fazer um trabalho de conscientização do momento dela, e ela teve esse start, porque eu sempre falo que o milagre acontece dentro do paciente, não através do terapeuta, ela conseguiu ter uma percepção de se organizar, né? E aí também teve um pouco de trabalho de coach, onde eu ali ajudei ela a fazer essa organização, e ela conseguiu ver que dava para encaixar uma criança naquele estilo de vida. E aí ela engravidou. E, cara, foi uma coisa muito bacana, que assim, ela chegou com uma percepção e ela foi tomando consciência da situação real dela, ao ponto que ela engravidou. E, cara, uma observação. Além de ela estar acima do peso, ela tinha ovário policístico, o que já dificulta dificulta o emagrecimento e dificulta engravidar, e além do risco. Cara, a criança já nasceu, tá bem, enfim. Mas assim, o que você falou, tomar consciência, né? E às vezes a gente só toma a real consciência quando você dá o primeiro passo em direção àquilo que você quer. Nem que seja a primeira coisa, querer e começar a avaliar aquela situação. Você olhar como se fosse o medo, né, cara? Como se o medo, às vezes a gente encara como se o medo fosse sempre algo ruim. E não é, cara. É uma luz de emergência ali, cara. Preste atenção, fica ligado. Entende? É um alerta. É um alerta. Eu, por exemplo, eu tinha medo de altura, cara. Desde o momento que eu fiz o curso de rapel,
E aí eu fiz o básico, o avançado, tem um outro lá que é tipo militarizado. Cara, eu desço das pedras, subo de boa, não tenho mais medo. Por quê? Eu tomei consciência do processo. E aí, tomando consciência do processo, conhecendo o material, ferramenta, o conhecimento me trouxe aquela questão, não é coragem, não é que eu não tenho, olho para aquela pedra 20, 30 metros, cara, não, de fato, vem o medinho, mas você tem a consciência, e a consciência é libertadora, né? E aquilo, né? Você vê, a gente é permitido sentir medo, que a gente popularizou que, tipo, no caso do homem não chora, você não pode sentir medo, senão vai ser um medroso, isso aqui. Não, cara, o medo foi feito para ser sentido, não foi feito para ser aprisionado, que é sentir medo, não largar nunca mais o medo. Não, o medo foi feito para poder te deixar consciente de algo. Sentir o medo, abre mão, analisa e segue, porque o medo te ensina a você analisar a situação como ela está. Quando você é dominado pelo medo, você já não mais vê a situação como ela está. Você projeta o que pode acontecer. Muitas das vezes o que pode acontecer de negativo. Se fosse de negativo, não seria medo. Então, esse é o ponto. Só uma observação. Eu coloquei o link aí, www.wallacefirmo.com.br/masterclass_3_segredos. É esse o... Esse, perfeitamente. Nesse aí você consegue... Antes que a gente dê prosseguimento, fala pro pessoal só quando que vai ser esse horário, dia e horário. Massa, vai ser amanhã, dia 25, às 8 horas da noite. Eu intencionalmente deixei um pouquinho mais tarde. Eu sei que é um hábito para a pessoa romper o padrão. As pessoas estão pegando realmente, como você falou, live às 7, live às 6. Eu queria romper esse padrão e colocar numa zona onde a pessoa não tivesse nenhum tipo de desculpa. Literalmente é essa a palavra, tá? Onde a pessoa consegue ver, ou o marido fica com o filho, ou a esposa fica com o filho, o marido assiste, ou você consegue dar um jeito, muitas vezes, às vezes a criança está dormindo. Então eu botei nesse horário cirúrgico para que a pessoa pudesse ter a maior chance de estar presente e realmente esse conteúdo não impactar uma vida, que eu acredito fielmente que é quando você transforma uma pessoa de uma família, uma geração inteira é mudada por conta dessa pessoa. Então é um impacto que eu vejo que é um impacto social. Vão ter vidas sendo transformadas que, quiçá, eu vou saber que ela existiu. E esse é o processo mais lindo que temos como deixar para a humanidade, é fazer uma mudança na linha do tempo. Talvez eu, quiçá, esteja vivo quando uma grande transformação na humanidade seja criada por conta de um movimento. Então, gente, se você hoje está enfrentando problemas, dificuldade de mudança, platô, procrastinando, deixando de lado, perdendo tua família, perdendo teu negócio, e você precisa se reinventar, precisa ser diferente para seguir adiante, eu faço um convite para vocês estar nessa Masterclass gratuita, amanhã, dia 25, às 20 horas, que é 8 horas da noite, tá? Perfeito. Bom, então, pessoal, fica aí o convite. Vocês já estão tendo uma palhinha aí do que o Wallace tem para trazer para a gente. Aqui a gente só tem 1 hora, então não dá para ele aprofundar em todas as áreas, mas lá na Masterclass ele vai ser mais cirúrgico nesses pontos. E fica aí o convite e o link, daqui a pouco vai aparecer na tela de vocês novamente, tá? Wallace, vamos voltando aqui, vamos dar continuidade que você estava falando do... vamos aproveitar o intervalo? Pessoal, dia 11 e 12 de julho vai ter o meu curso de hipnose online e ao vivo, tá? Nos dias 11 e 12. A descrição, o link está aí na descrição da live, só clicar e fazer sua inscrição, tá com um baita desconto, até porque é o nosso primeiro curso online e ao vivo, então a gente está formando uma turma por um preço realmente simbólico para a gente poder experimentar a ferramenta, testar novos conteúdos, enfim, é um material que vai ser 2 dias de intensa formação aí para quem quer trabalhar com hipnose, quer ter mais informações, saber o que é, o que não é e como é que pode usar no seu dia a dia. Isso é muito importante. Passando o Minuto Merchan, meu amigo, vamos lá. Vamos para... E só para não dar o contraponto, né? Eu sou uma das pessoas que você ajudou a transformar com a hipnose. Eu não esqueço que você estava em parceria com outro instituto e você conduzia alguns processos da hipnose. Eu aprendi com você
como ser aí um caraca, não quis sair. Hipnoterapeuta raiz, não é aqueles Nutelinha, não. Raiz, que realmente usa da hipnose não só como entretenimento, mas sim como transformação de pessoas. Gente, eu recomendo. A minha essência de atuação foi aprofundada por conta aí do Rodney e do antigo instituto que fazia parte aí com ele, tá? Então, gente, tamo junto. Perfeito. Obrigado, gratidão. Vamos seguindo. Vamos aí, lá. O que nos resta? Faltam mais 2 pontos. Falamos sobre nossos medos e dentro do medo, identificar qual é a história que contando para nós mesmos, qual é aquela vozinha interior que fica no nosso ouvido. Falando sobre encarar os fatos, realidade nua e crua, como está a tua situação hoje. E aí a gente entra temos permissão, porque a gente já começou a criar a fundação, a base da mudança, a base de você ser imparável. É essa. E aí o próximo passo é a seguinte: tomada de decisão através de um conceito que eu acho que esse é um elemento, eu até brinco, eu chamo que é uma partícula divina. E não importa qual é o teu credo de hoje em dia, não importa o que você acredita na sua espiritualidade, tá? Eu quero falar do conceito fé, mas na transformação da pessoa. Eu não vou falar sobre o conceito fé de religião. Eu não quero falar para você o que você deve seguir ou deixar de seguir, tá? Tá aqui combinado? Para criar logo esse acordo entre a gente. Então, não permita que isso seja uma alavanca para poder te conectar ou tirar conexão com qualquer tipo de criador, tá? É isso que eu quero deixar aqui bem claro nesse início. Mas eu quero falar sobre o conceito de fé no seguinte: se o conceito que hoje você tem de fé é puramente como um observador, onde você só é uma vítima, onde você é necessitado, onde você só é uma pessoa que precisa ser salva, onde você só precisa ler meia dúzia de trecho de algum texto e vai ser transformada, essa pode ser uma grande armadilha, porque a fé não é só isso, não importa qual é a sua crença espiritual, a fé não é só isso. Então, o que eu quero pegar da fé, especificamente na transformação? A fé no sentido de compromisso. Quando você escolhe, decide algo, a fé aparece. Não existe fé na dúvida. Não existe fé na incerteza. Mas sim, a fé pode coexistir com medo. Você pode sentir medo e mesmo assim ativar a tua fé. Eu falo isso pelo seguinte: quando a gente bota o elemento fé na questão e você assume o compromisso com o que você deseja, com o que você acredita, com o que é importante para você, você vai entrar num processo mais lindo na tua vida, que é você vai exercer a habilidade de abrir mão. Então vamos repetir. Primeiro conceito é medo. Extraia qual é a história que esse medo conta para você que te manteve na realidade que você está hoje. Segundo ponto, cria lá a fundação. Qual é o fato? O que você está enfrentando? Qual é a tua realidade de hoje nua e crua? Próximo ponto, ative a fé. Como que você ativa a fé? Você entra no processo de compromisso. A fé só vai aparecer quando você tomar a decisão. Decidir mudar, a fé começa a surgir. E aí você assume um compromisso de mudança. E esse compromisso é abrir mão. Porque a vida não vai ser transformada pelos sim que você dá nela, mas qual é os nãos que você dá, as coisas que você escolhe abrir mão, as coisas que você fala nunca mais, quais são os comportamentos que você vai abrir mão, os comportamentos nocivos, quais são os seus hábitos nocivos que você vai abrir mão, quais são os padrões que você está enraizado dentro de você que você vai escolher abrir mão, que você muitas das vezes teve como herança dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que te criaram. E mais, o que você vai escolher abrir mão na forma que você pensa. Porque entenda o seguinte, se a palavra crença, quando você vê muitos treinadores, palestrantes, você ainda não entendeu o que seria crença, eu tenho um conceito muito simples para você. Crença é nada mais, nada menos que pensamentos que foram enraizados na sua vida
que ela faz, que isso faz você julgar o que é a realidade para você, o que é verdade. Ele se torna a tua verdade. Então, crença são pensamentos enraizados que se transformarem em suas verdades. E aí eu pergunto para você, quanto que você está aberto a abrir mão? E aí a fé começa a aparecer. E aí, Roger, como nesse processo de crença, pensamentos, tá batendo sintonia com todo esse nosso bate-papo para você se transformar em imparável e ajudar essas pessoas que estão aqui como nossa audiência? Perfeito, perfeito, cara. E assim, trazendo para aquilo que eu costumo dizer, é tomar consciência, né, cara? Quando esses passos que você está passando, assim, eu resumiria de um modo geral em consciência. Quando você toma consciência daquilo, você começa a ter traçar um novo padrão. Inclusive nessa questão das crenças que você falou, cara, as crenças são, às vezes, como as pessoas normalmente associam crença à fé e faz essa confusão, cara, as pessoas acabam não tomando consciência do poder que as crenças têm nas nossas vidas. Né? Como que como é que ela vai manipulando a sua vida? E, inclusive, tem uma frase do Carl Jung, que ele fala que até você tomar consciência, você vai ficar chamando as coisas de destino. Né? A frase tem mais coisa do que isso, é que eu só lembrei esse pedaço. Até você tomar consciência, você vai ficar chamando as coisas, a vida de destino ou coisa do tipo. E quando você toma consciência, você começa a ter clareza. Né? E com essa clareza, cara, você vai superando os desafios. É que você falou, por exemplo, medo. Cara, toma consciência desse medo. Até que ponto esse medo é real? Né? Qual é a história que tá falando para esse medo você que é real? Porque medo pega elementos reais da tua vida. Exato. Exatamente isso. Contra você. Exatamente isso. Qual é essa história que tá pegando? Tá pegando com qual framework, né? Porque, às vezes, quando a gente é bem de PNL, sabemos que a gente pegou num enquadramento na nossa vida. Aquele enquadramento onde aquela ação parece ser negativa. Mas eu pergunto, será que aquela atitude em outra situação, em outro momento, ela é louvável? Então permite ela ir. Não se culpe, se perdoe, siga. Então você passa pelo bloco, medo. Encara os fatos. Ative sua fé. Comece a exercer a habilidade de abandonar, a habilidade de abrir mão do comportamentos antigos, nocivos, abrir mão dos pensamentos nocivos, abrir mão do seu padrão. Rompa o padrão. Think out the box. Pense fora da caixa. E aí você começa a entrar no último looping. Olha, só aí que eu falo para você sobre elemento como produtividade ou foco. Porque enquanto você não abrir mão, desculpa eu te falar isso, qualquer pessoa que esteja me assistindo, desculpa você, meu amigo, que está me assistindo aí na nossa audiência, ninguém pode te ajudar até que você escolha abrir mão. Você precisa abrir mão dos teus erros do passado, você precisa abrir mão da mentira que você conta para você mesmo, você precisa abrir mão do medo, sinta ele, mas abre mão, deixa ele passar. Enquanto você não aprender a habilidade de abrir mão, a sua vida não vai transformar. A vida é feita dos nãos que você dá para as situações, porque é muito confortável a gente falar não para uma coisa que a gente não quer. É simples, a gente não quer falar não. Agora, a vida é feita dos nãos que você dá para as boas oportunidades, mas as oportunidades que te tiram do destino que você quer ir. Essas, sim, são as mais difíceis de você conseguir abrir mão. E você tem que ter habilidade para isso. E aprende passo a passo. E aí a gente chega no último bloco, que é o bloco mantenha o foco. Já é notório, já não acho que acredito. Eu não falo para vocês coisas aqui novas. Muitas das vezes eu falo para você coisas antigas que você não faz. E foco, você talvez já tenha ouvido isso de diversas outras pessoas, que aonde você foca, você sente. Se eu cortasse meu braço aqui agora, e o meu foco estivesse concentrado no meu braço cortado, eu ia sentir uma dor descomunal. Mas eu risco falar para você, se eu corto meu braço aqui, mas eu ouço o choro do meu filho caindo em algum lugar,
a dor instantaneamente cessa. Porque meu centro de prioridade muda, meu centro de foco muda. Aí eu pergunto para você, aonde é que você está depositando teu foco? Porque o que você está ouvindo todos os dias, que programa você assiste na TV, que filme você assiste, quem são as pessoas que você escuta, quem são as pessoas que estão à sua volta, quais são as imagens que você vê no teu dia a dia. Isso colabora para você ter repertório lá para o teu medo, para contar uma história para você e a história definir qual é o seu foco. O foco, ele é construído com a história que você dá. É um ponto em comum. Você vê que é uma crescente. Você sai do medo e vai contando uma história para os teus fatos. Você mente para você mesmo, você mente para alguém, você mente para tua esposa, você mente para o teu chefe, você mente para tua equipe. E depois você entra no processo de desconexão com a tua equipe, desconexão com a tua empresa, desconexão com a tua espiritualidade. E aí você começa a focar em coisas que estão no prisma negativo. Foca em coisa que não tem solução, que não tem transformação. Existem duas coisas no universo. Coisas que você pode exercer o controle e coisas que estão fora do seu controle. E se você focar só nas coisas que estão fora do teu controle, a sua vida não muda. Mas existe uma coisa que une esses dois momentos, que é a forma que você escolhe reagir às coisas que estão dentro do teu controle e às coisas que estão fora do controle. O seu processo de reação é seu, ninguém te tira. Você escolhe responder sim ou não. Você escolhe ficar feliz, você escolhe ficar com raiva. Você escolhe manter a raiva, você escolhe manter a felicidade. Então a gente passou pelo bloco, o bloco de medo, o bloco de fatos, criou a fundação, subimos uma perninha, que é a fé, no sentido de compromisso, a fé no sentido de abrir a habilidade de abandonar os velhos padrões, e aí a gente chega no topo que é o poder do foco. E quando você consegue manter o foco nas coisas que são importantes, você começa a mudar a história contando dentro de você mesmo. Você, ao invés de você, de repente, vamos dizer que a história, quando eu falo foco é o seguinte, talvez nesse exato momento você pode ser assim ou não. Você pode estar contando uma história para dentro de você que o Covid-19 é uma maldição que veio destruir a tua vida, ou veio destruir a vida da humanidade. Se essa é a história que você alimenta todos os dias por conta do que você assiste na mídia, eu te digo, dificilmente você vai ter uma grande mudança nesse período de pandemia. Agora, se você conta diferente essa história do seguinte: nossa, a pandemia é ruim, ok. A pandemia tá me fazendo mudar, ok. Mas a pandemia é um presente. A pandemia tá me fazendo mudar a forma que eu vejo o mundo. A pandemia tá me dando oportunidade de me desafiar e vencer. E se eu venço durante uma pandemia, nada me para. Eu me transformo em imparável. Você entende? Então, em que você está focando? Qual é a história que você está contando para você mesmo e que está direcionando o teu foco hoje? E aí, cara, o que disso você consegue? É isso aí. Cara, é muito, muito, muito interessante, cara. E assim, o que eu sempre falo, cara, assim, a gente vem trazendo aqui, porque assim, eu fazia lives sozinho, né? Eu fazia, seja no Facebook ou no Instagram. E aí, de alguma forma, é a minha forma de ver o mundo, né? E aí eu falei, cara, já que eu adotei algo parecido no programa de rádio física, cara, vamos na web fazer uma coisa parecida, onde eu possa trazer pessoas que estão batalhando, que estão ganhando, que estão lutando, que estão perdendo, que estão apanhando, e que estão estudando, cara, no meio disso tudo, estão se buscando aprimorar e trazer pessoas, cara, que vão trazer conteúdo pro meu público, sabe? As pessoas que estão conectadas a mim. E aí, eu tenho falado assim, cara, o que você fala é algo que agrega para a vida das pessoas. E aí, ontem teve o Robson que já falou mais uma coisa, cara, que combina com o que você falou, que combina com o que o Peroso falou na segunda. Aí eu acho que eu falei isso para o Peroso, cara, será que todos nós estamos errados em ter esse direcionamento? Ou será que, de fato, todas essas coisas se encaixam e faz algum sentido? Será que não faz sentido você ter foco?
Cara, eu, por exemplo, acho que a gente comentou isso naquela reunião que a gente fez, eu acho que no sábado. Cara, eu voltei a acordar às 5 da manhã. E, cara, tem dia que, pô, hoje, por exemplo, hoje foi um dia que, para eu acordar às 5 da manhã foi péssimo, porque, cara, deu vontade de voltar para a cama. E aí, cara, não, olha só, eu tenho um objetivo, eu estou buscando alguma coisa. Foco. Então, assim, foco e disciplina faz parte. A historinha exatamente. Vou acordar agora porque eu não dormi muito bem, estou cansado. Pô, será mesmo? Eu ouvi uma citação, foi do Pedro Sobral. Ele fala para ele que ele, todo dia quando ele acorda, ele fala, olha, o homem que foi dormir nessa cama não é o mesmo homem que acorda. O homem de ontem queria dominar o mundo. E o que eu tô querendo fazer aqui agora, parado, sentado? Exatamente isso. Cara, a gente tem que ser a versão que quer salvar o mundo, igual aquela que dormiu. A gente dorme cheio de ideias. Não, tem que fazer, gravar, tem que estar aqui online, tem que fazer isso, tem que fazer acontecer. Aí quando chega no dia seguinte, é absorvido pela avalanche de situações da vida. E aí você entra... Eu vou te falar, muitas das vezes, essas situações não são reais. Na maioria das vezes. É aquela coisa, aquela teoria do princípio 90-10, né? 10% é o que de fato aconteceu. Os outros 90% é a interpretação que você dá. Exato. Né? Eu lembro que significado. Hã? A gente é uma máquina de criar significado para as coisas. Exatamente isso, cara. O Jerônimo tem um podcast que ele fala, cara, antigamente eu ficava pensando antes de gravar vídeo, o que as pessoas iam achar, que todo mundo ia ficar me julgando. Aí ele falou, cara, aí depois ele chegou à conclusão, cara, eu não sou tão importante assim que todas as pessoas do mundo vão ver esse vídeo. Pô, e se eu falei uma merda qualquer, cara, daqui a 2, 3 minutos as pessoas viram, já esqueceram, e, pô, daqui a pouco surge outro vídeo e eu tô aqui não gravando. Então, assim, a gente conta muita história, né? Eu acho que todos nós temos essa facilidade em criar histórias para justificar, e aí foi uma coisa que nós falamos ontem também, e anteontem, autorresponsabilidade, né? Como é que a gente está lidando com isso? Cara, qual é a responsabilidade que eu tenho sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida? Você usou um exemplo aí de coisas que você pode influenciar, né? E coisas que você não tem qualquer poder. Eu costumo dizer isso em 3 etapas. Acrescento mais uma ao que você falou. As coisas que você tem total controle, as coisas que você pode influenciar e as coisas que você não tem qualquer poder. Né? Por exemplo, a gente estava aqui, cara, minha internet deu pau aqui. Eu, rapidamente passei para o celular. Então, assim, você tem que ter esse jogo de cintura. Para quê? Para que você possa alcançar o seu objetivo. Né? O rio, quando vem lá na nascente, cara, ele vem contornando tudo quanto é pedra para chegar lá embaixo. Não é sempre um caminho reto. Normalmente é muita pedra, são árvores, enfim. Por isso que eu gosto de foco. Bruce Lee que falava muito disso, sobre be the water, my friend. Né? Ele falava que é para ser como a água. A água é amorfa, ela não tem forma, ela se transforma naquilo que ela absorve, que ela entra, e que ela tem poder para destruir ou ela tem poder para renovar. Então, seja a água. Então, nós temos que ser fluido com a água. Essa que é o estado da afluência, que é você entrar no estado de abundância. São palavras que poucas vezes as pessoas propagam, mas até vamos falar isso sobre lá no nosso webinar, sobre você entrar no estado da afluência. E aí é além de prosperidade, é você entrar numa sintonia natural de fluir abundância na sua vida. Perfeito, perfeito. Meu amigo, olha só, a gente está aqui já com 53 minutos, a gente está indo para os 10 minutos finais, e é nesse momento que eu agradeço, né, aos meus amigos convidados. 90% das pessoas que eu chamo para as lives são meus amigos pessoais, um ou outro eu tenho pouco contato, e você é um desses amigos. Inclusive, eu tive com o Carlos Porto, que nós tivemos um projeto juntos também, nós 3, né? Então, assim, eu quero te agradecer. Ao Wake, isso aí. Cara, eu quero te agradecer de coração por ter contribuído aí com o meu público, né? Que é o nosso público, as pessoas estão aí, e você pôde trazer esse conteúdo massivo, não maçante, mas massivo, né? Em um pequeno espaço de tempo. E uma coisa que eu já falei para você, cara, você tem uma facilidade em organizar as coisas e criar tipo como se criasse meta, né? Você sempre você consegue pegar aquela bagunça toda, eu confesso que tenho essa dificuldade, mas você tem essa enorme facilidade de pegar uma coisa bagunçada, organizar e, cara, olha só, a gente pode seguir esse caminho, esse caminho, esse caminho, é por isso que você dá certo como coach. Então, assim,
Cara, meus parabéns pelo seu trabalho e obrigado de coração, irmão, por esse momento aqui. E eu quero já deixar um aviso pessoal, amanhã nós temos a live com a Yara Freire. Você conhece a Yara Freire? Não, pelo menos assim, pelo nome, não tô lembrando dela. Só se eu ver a foto, de repente consigo... Beleza. A gente vai ter uma live com a Yara falando sobre os números a seu favor. Ela é numeróloga de muitos anos, 30 anos de carreira. Cara, é um tema super, super bacana. Então, amanhã, no mesmo horário, às 4 horas, a live com a Yara. Fala, nome do meu filho, eu usei a numerologia para decidir aí. Se o Arthur ficava Arthur Queiroz Firmo ou Arthur Queiroz... Arthur de Queiroz Firmo. Eu, por conta da numerologia, eu tirei o D para que o nome dele tivesse sonoridade e uns elementos específicos pelo número de letras. Decidimos tirar a letra D, DE, né, que é Arthur de Queiroz Firmo. Tiramos o D e ficou Arthur Queiroz Firmo por conta da numerologia. Bacana. Isso aí corrobora o assunto de amanhã. Então, meu amigo, eu queria, assim, além de te agradecer, eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, nesses últimos 5 minutos, antes de eu finalizar com 1 hora de programa. Que massa. Então, gente, assim como o Roger falou, eu queria pegar um trechinho que ele falou que é o seguinte: tudo na vida é aprendível, tá? Até essa habilidade de você estruturar, inclusive vocês vão aprender isso no curso do Rodney, que é o mapa mental, acredito eu, que se ele seguir a mesma linha que ele seguiu de ensinar a hipnose, ele ensina você a construir mapa mental. Então, a forma que eu organizo é através do mapa mental, e vou fazer um desafio, cara, eu tô abrindo mão também, e tem um grupo no Telegram, vai estar lá na bio do meu Instagram, Wallace Firmo Oficial. Clica no Telegram, eu vou estar disponibilizando os mapas mentais das palestras que eu dou nessa semana que eu dei de transformação. E para criar o conceito final, gente, entenda o seguinte: passando por todos esses estágios do medo, do platô, que enfrentar os fatos de frente, você entrar, ativar a sua fé, você lá concentrar o teu foco, manter o foco, você começa a entrar no processo de fogo. Aí você consegue incendiar, você tem que tomar uma decisão. Ou você é incinerado pelo fogo, você morre, é consumido pela chama do medo, ou você pega fogo e incendeia a sua vida, incendeia as suas finanças. Porque sabe o seguinte, olha, a certeza que você busca está no fogo. A clareza que você busca está no fogo. A coragem que você busca está no fogo. A confiança que você está buscando hoje está no fogo. Os resultados que você deseja estão no fogo. Então você tem que entrar nesse fogo e ser o fogo. Você precisa pegar fogo e incendiar a sua vida. E aí, para isso, você precisa passar por esses 4 blocos. Passando por esses 4 blocos, você vai usar o fogo como combustível para vencer. E aí você vai ficar imparável. E até eu vou ter mais uma live hoje, às 19h, que eu vou falar sobre jogo ganho. Como homens e mulheres comuns conseguem ter resultados massivos, tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar no finalzinho para vocês. Pegue fogo. Entenda os teus medos, as histórias. Encare os fatos. Perfeito. Ative a fé. Assuma um compromisso de abrir mão. Mantenha o foco no que é produtivo para você. E vamos seguir, vamos em frente. Tá? Essa mensagem é legal, meu amigo. E também queria fazer um repasse, né? Que eu tenho muita admiração pelo cara que você é, pelas vidas que você transforma, e não é meramente porque a gente aqui está online, você sabe que nossos bastidores, a gente sempre conversa, o seu poder realmente de conseguir traduzir a hipnose de uma forma simples e ajudar essas pessoas a virarem a chave, cara, é um impacto de vida. Eu lembro lá no dia a dia, que foi da formação de hipnose, as pessoas sendo transformadas na hora. Eu sei que parece muita coisa de conto de fada, mas eu vi as pessoas entrando em contato com aquelas maiores feridas delas, que a gente até brinca com feridas mortais, e as pessoas conseguirem lá ter um renovo, entenderem traumas que muitas das vezes elas nem sabem de onde foi a origem, e lá todas as fichas começam a cair. Então, saiba que você tem uma parcela na transformação dessas pessoas nesse mundo. E quantas pessoas você já formou com a hipnose? E, cara, esse projeto tem tudo para sucesso, porque você já é o sucesso, você é a transformação. A tua história de vida é a transformação. Essa é a mensagem que eu queria deixar com gratidão por esse momento que estamos aqui e por tudo que você já tem feito e ainda vai fazer, tá? Gratidão, meu amigo, gratidão. Cara, a gente trabalha para ajudar as pessoas, né? Enfim, é difícil a gente falar da gente mesmo. Então, gratidão a você pelas palavras.
Você é uma prova viva, participou dos nossos projetos. A gente tem parcerias, tem projetos em parceria, e isso a gente leva para a vida toda, cara. Não vai dar para mostrar aqui que o computador acabou ficando offline, mas o Bruno Damião, que é um parceiro lá da Leones, que faz as minhas mídias sociais, ele falou que assim, os medos são histórias que a gente acaba contando, que muitas das vezes não faz sentido nenhum, né? E foi reforçando o que a gente falou, exatamente isso. Os medos, na maioria das vezes, nos travam sem o menor sentido, né? Então, enfim, tem que ressignificar, tem que tratar, tem que curar. Gente, eu quero agradecer a vocês. Wallace, mais uma vez, meu muito obrigado, meu irmão. A gente volta mais breve aí com DesconstruCast. Vocês vão ter essa novidade aqui. E amanhã tem mais. Amanhã tem os números a seu favor com a Yara Freire. Por hoje é só. Muito obrigado. Vida longa e próspera. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu sair aqui...